Muito boa noite, Lousa. Queria que você fizesse a Já li. avaliação desse 2-2. Isso, avaliação do professor Lousa. Boa noite a todos. Começamos o jogo bem, os primeiros 5, 7 minutos, tendo o controle da partida, criando oportunidades, tivemos uma chance ali que acabamos desperdiçando. Depois começamos a ofertar para o adversário aquilo que a gente tinha alertado, né? Que é uma das fortalezas do adversário, que é a transição. Nós direcionamos a pressão, mas fomos com a pressão mais branda, permitimos ao adversário escapar, e aí eles tiveram o primeiro contra-ataque, uma oportunidade de gol. Depois deixamos também uma outra transição que demos um escanteio que acabou originando a penalidade. Aí dali a equipe se perdeu um pouco, fugimos da nossa organização, deixamos o adversário controlar a partida e conseguimos ali ajustar no final do primeiro tempo, equilibrar um pouco mais o jogo. Mas aí no intervalo, nossas correções, tanto de comportamento, que foi o que nós ficamos devendo no primeiro tempo. Não adianta falar de tática no intervalo, porque o comportamento nosso estava muito abaixo para uma decisão e nós estávamos pagando caro por aquilo que a gente estava apresentando em nível de comportamento. Segundo tempo, a gente volta com uma postura um pouco melhor. Infelizmente, sofremos o segundo gol. Os atletas têm relatado que foi falta no Daniel, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas a equipe teve poder de reação mesmo no placar adverso, de 2-0, jogando fora de casa. Fizemos algumas trocas ali, a equipe ficou um pouco mais agressiva, conseguimos competir um pouco mais, que era algo que a gente tinha cobrado no intervalo. E aí nós conseguimos 2-1, o 2-2 e tivemos possibilidade de fazer 3 e sair daqui com a vitória. Mas serve de dar de parabéns, eu falei com eles, pelo poder de reação, e serve de lição, que a gente precisa trabalhar muito a semana, precisa se preparar muito mentalmente, para que a gente possa ter um comportamento diferente que nós tivemos nesses momentos do jogo, que pode ficar muito caro. Lousa, parece repetitivo, né? Mas de novo eu te pergunto, e é uma verdade, é uma realidade, de novo você vai no banco e resolve a situação. É importante a força do grupo, né? A gente tem falado isso pós-jogo do Penedense. A gente falou isso aqui para vocês, mas eu tenho abordado isso em todas as sessões nossas de vídeo, principalmente nos bate-papos pós-jogo. A gente tem falado isso desde o jogo do Altos, que a gente ia precisar. Então, na pré-temporada, a gente já estava alertando para isso, que a gente sabia a maratona que a gente ia ter. E a necessidade de você contar com todo o elenco, né? Então, o Thiaguinho, mais uma partida que entrou e foi decisivo, tinha jogado muito bem lá contra o Sport, o próprio Daniel, o Miranda, que jogou lá, precisou entrar, fazendo mais uma partida segura. Então, vai crescendo, outros atletas vão tendo oportunidades. É aquilo que a gente sempre fala, o futebol ele vai te mostrando ano após ano que você tem que se preparar, tem que deixar todo mundo com condições iguais, porque esses atletas que têm pouca minutagem, eles vão jogar os jogos mais importantes, os jogos mais decisivos. Então, eles têm que estar preparados para ir a campo e ajudar a equipe do CRB a conquistar os objetivos. Lousa, quando você faz aquela mudança, que é tirar o Anselmo Ramon, eu estava ali próximo da torcida do CRB e vi que estava todo mundo pronto para criticar. Porque normalmente, numa situação dessa, você precisa buscar o gol, você bota 2 centroavantes. E aí o Daniel Luzar, salvo engano, o Daniel Lima sofre a falta no primeiro gol, que é contra, e no segundo gol é ele que faz a jogada junto com o Thiaguinho. Por que você fez essa mudança? O que é que você pensou taticamente para tirar o Anselmo e colocar mais velocidade no jogo? O Anselmo, a gente sabe da característica, da capacidade, do poder de decisão que ele tem, de definição. E ali no jogo ele estava encontrando dificuldades, até porque a gente não estava com um jogo mais associativo, que é o que privilegia a capacidade e as características do Anselmo, e ali a gente pensou em ter um atleta tanto de pé e como de espaço, né? Então o Daniel ele pressiona um pouco mais o adversário, então a gente tinha que subir a pressão para tirar o conforto do adversário que estava em vantagem, certo? Ele também tem essas pequenas diagonais, ele consegue fazer esse jogo de infiltração, então foi o que ele fez. Então ele tinha tanto o jogo de pé, de sustentação, de pivô, como as pequenas diagonais e esse jogo de jogo aéreo também, que ele tem isso como virtude. Então o Daniel entrou super bem, como os outros companheiros que entraram, o Natan, todos os outros que tiveram a oportunidade hoje de entrar, entraram, nos ajudaram a buscar o resultado. E agora, como eu falei, parabenizá-los pelo poder de reação, mas uma grande lição hoje foi nos dado. Então nós temos que se preparar muito, certo? Porque o adversário chegou na final, na condição que chegou, por mérito, é uma equipe muito bem qualificada, muito organizada, que tem variações de jogo, vai exigir muito da gente dentro de casa. Então nós temos que se preparar com excelência para fazer um grande jogo, muito melhor do que nós fizemos na tarde de hoje, para a gente poder conquistar o nosso objetivo, que é o tetracampeonato. Humberto, boa noite.
Para o segundo jogo, o que é que te preocupa, tendo em vista o desempenho do CRB hoje e o desempenho também do Asa? A sequência também pode pesar para o CRB? A gente veio de um jogo pesado, né, lá contra o Sport, por mais que a gente tenha mesclado, mas tem o fator sono, né? Então a gente terminou o jogo 11h30 da noite, o atleta vai até tomar banho, chegar no hotel, se alimentar, então vai dormir 4 horas da manhã. Então, teve atleta que não dormiu. E aí, mesmo assim, a gente optou para fazer uma logística de descansar lá, se alimentar, voltar após o almoço para poder treinar aquele grupo que não iniciou o jogo. Então, esses atletas que permaneceram, que foi o caso do Léo, do próprio Anselmo, que a gente era uma ideia trocá-lo. Então, você vê que o Anselmo estava desgastado hoje. A ideia, mas a gente teve aquele acidente com o David, né, que entrou e acabou saindo. Então, uma troca que era pensada acabou nos prejudicando. Então, os atletas tiveram um pouco mais de dificuldade. Eu tenho certeza que agora recuperando hoje, amanhã, certo? Voltando segunda-feira, se preparando com excelência, que é isso que o jogo vai pedir. Então, a gente precisa levar para campo, cumprir com a nossa estratégia. Hoje, como eu falei, a gente acabou ofertando ao adversário os gols que a gente sabia que se a gente desse essa possibilidade, a gente ia pagar caro. E nós pagamos caro, poderia pagar um preço ainda maior. Então, como eu falei, parabenizar o poder de reação, aprender com as lições, saber que a gente precisa evoluir, melhorar bastante, para que a gente possa, se a gente quiser um final feliz lá no sábado, a gente tem que ter essa ciência, essa consciência que a gente precisa melhorar. Eu tenho certeza, conhecendo o grupo que eu tenho, esses atletas vão se dedicar ainda mais pelo engajamento, pelo comprometimento que eles têm, para que a gente possa, juntos, lutar até o fim em busca desse tão sonhado título. A saída do Segovia, a entrada do Miranda, terminou, de certa forma, atrapalhando o seu planejamento para o decorrer da partida? A gente lamenta quando você perde atleta por lesão. Foi assim lá contra o Sport, que a gente acaba, você pensa o jogo, você faz uma substituição e na sequência você perde. E ali no caso do Segovia, você não imagina que você vai perder um atleta logo no início do jogo, principalmente defensor. Mas você tem que estar preparado para todo o cenário. A gente orientou os atletas também na palestra justamente para estar vivendo o jogo desde o princípio, que a gente não sabia qual momento acioná-los, certo? O Miranda estava preparado, infelizmente a gente perde uma troca, né, de ordem tática que o jogo pediu. Se a gente tivesse essa possibilidade de trocar, com certeza, a gente traria uma nova roupa ali, um novo atleta ali, para poder incendiar ainda mais o jogo no segundo tempo, mas faz parte, a torcer pela recuperação do Segovia, que não seja nada de mais grave, que ele possa estar conosco o mais breve possível. Falar de forma individual é chato, né? Principalmente para o treinador quem comanda. Mas a tua lateral esquerda, o Vitinho, de repente, você fazer uma alteração naquela posição, o que é que você achou? Ele não comprometeu? Poderia ser melhor para a lateral esquerda? O Vitinho, a gente tem conversado muito com ele. É um atleta que vem num período muito grande de uma lesão de ligamento cruzado. A gente sabe quanto isso dificulta o atleta, certo? Então, é um atleta que tem ganho minutos, vai ganhando a tua confiança. A gente tem trabalhado e eu tenho certeza que ele vai se preparar bem, assim como os outros companheiros dele. E junto com toda a equipe, todos nós faremos um jogo melhor. Essa é uma certeza e uma cobrança que nós vamos fazer. Nós precisamos jogar muito melhor que jogamos na tarde de hoje para que a gente possa continuar sonhando com o nosso objetivo, que é o título. O Asa até então não tinha sofrido 2 gols em nenhuma partida do ano. Hoje o CRB conseguiu furar o bloqueio em 2 oportunidades. O que você espera para esse jogo de volta? Pode perder o Segovia, inclusive. Qual é a estratégia que você está planejando para esse time que errou tanto passe hoje? Claro que pode ter sido por conta do gramado, mas qual é o seu planejamento? Olha, é precoce, né? Meio prematuro, mas mostra o poder ofensivo que a nossa equipe tem também. Mas a partir de amanhã que a gente começa a fazer esse esboço na representação, entender de fato como cada um vai chegar, para que a gente possa, a partir ali de terça-feira, começar a criar o nosso plano de estratégia de jogo, certo? Ver quem a gente tem, que vai reunir condições para poder iniciar a partida, sempre com aquela ideia, né, com o CRB forte de início e com possibilidade também de variações para as trocas. A gente sabe que com o regulamento de 5 trocas que você tem de possibilidade, o jogo muda muito, porque são 50% dos atletas de linha. Então, nós temos que saber trabalhar em função disso, preparar bem os atletas, ajustar aquilo que a gente errou. Um dos pontos justamente foi a questão do passe, a gente estava um pouco ansioso e acelerando o jogo em demasia. Então, a gente vai procurar trabalhar para poder corrigir, o que eu tenho certeza que vai ser um jogo dificílimo, mais um grande jogo, um jogo de muito estudo, porque a comissão do ASA é muito capacitada, vai estudar muito o nosso time, vai estudar a própria equipe. Então, assim faremos também para que a gente possa chegar forte
dentro do nosso domínio, já convocar o nosso torcedor para nos incentivar do início ao fim, nos momentos de dificuldade também nos empurrar, para que a gente possa juntos unir essa força para que no final da partida a gente possa, depois de muita luta, muito empenho, de muita dedicação, conquistar esse tão sonhado título que a gente tem trabalhado bastante para conquistar. Ô Humberto, ao que você pouco teve nessa preparação, uma semana cheia, quanto vai ser também importante, né, para você preparar essa equipe para essa partida de volta? Perfeito, a gente recupera alguns atletas e faz alguns treinos de aquisição, né? Então é isso que a gente vai atacar, a gente vai precisar melhorar bastante. Futebol, final, é detalhe que vai fazer a diferença. Então aquela equipe que estiver mais atenta a esses pormenores do jogo, eu tenho certeza que sairá campeão. Por isso que nós vamos trabalhar bastante para que a gente possa conquistar esse objetivo. Bet Esportes esquenta o jogo. Patrocinador Master, oficial do Clube de Regatas Brasil.